de volta aqui, então, mais um episódio do nosso DLI Podcast, Jeito Líquido e Incerto. Mais uma vez, a gente, como de costume, começando o episódio agradecendo o pessoal que está ouvindo, está mandando algumas sugestões aí, agradecendo o pessoal que ouve no Paquistão, nosso podcast. Temos um ouvinte no Paquistão. Coitado. Pelo menos da estatística do Anchor FM ele aparece, né? Mas, coitado. Então, o senhor que está no Paquistão aí, manda uma mensagenzinha para nós no Twitter ali, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. O perfil do Twitter, né? @DLI Podcast, já que eu já falei para o nosso ouvinte paquistanês mandar uma mensagem. Então eu vou referir mais uma vez, @DLI Podcast, segue lá. Inclusive, hoje já postamos uma foto aqui na gravação, já tá, quando ouvirem isso, devido à edição, já vai estar postada há alguns dias, é verdade. Pretendemos, acho que vamos fazer uma livezinha também no Twitter, que também já vai ter sido postada quando vocês estiverem ouvindo. Então, um delay de uma semana, mais ou menos. É uma amostrinha grátis. Então, nós estamos aqui, eu, Sandro Moraes, né, como sempre, acompanhado aqui do Sérgio Gilea. Olá, pessoal. Alisson Capelari. Olá, boa noite a todos. E hoje a gente tem a convidada aqui, convidada mais que especial, a nossa grande incentivadora do nosso podcast. Nossa fada madrinha. Fada madrinha. Orientadora, pelo menos para mim. Orientadora. Já foi a minha orientadora no mestrado. Falta só o Alisson, no segundo doutorado dele, quem sabe. Quem sabe. No pós-doc do Alisson. No pós-doc. Olha aí. Fechou. Negócio fechado. Então ela já está falando aqui, a professora Denise Pires Fincato, professora da pós-graduação da PUC, advogada trabalhista. A gente está recebendo ela aqui, na verdade, praticamente ela nos recebendo também aqui na casa. E o assunto hoje é a crise e reforma trabalhista. Então, professora Denise, falando um pouco ali da crise e impacto disso na reforma trabalhista, a gente teve aí nos últimos anos, 3, 4 anos, muitas mudanças e que parece que continuam, né? Professora Denise, o que a gente pode falar sobre crise e reforma trabalhista dentro dessa ótica? Vamos falar muito, mas antes eu quero só agradecer o convite. É muito bacana estar aqui e ver do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro momento ali de testes, o quanto vocês evoluíram. Estamos aqui com equipamentos já bastante estruturados, com roteiro, enfim, vinhetas. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa desse grupo que resolveu começar um projeto novo. E esse projeto, o bacana é que justamente ele avança além mar, chega até o Paquistão e permite que as pessoas pensem um pouquinho sobre o direito, né? E sobre as questões novas que estão envolvendo aí o direito e que a gente, enquanto frequentadores de cursos de pós-graduação e de ambientes de pós-graduação, essa é a nossa casa, né? Estamos acostumados a ouvir a falar, mas que a população, de uma forma geral, não acessa, não tem o mesmo privilégio que nós temos. Então, a gente chega lá, né? Mais, às vezes até mesmo acadêmicos de graduação acabam não tendo acesso a essa pesquisa, essas coisas mais modernas aí. Exatamente. Sim. Exatamente. Não se tem esse lado da extensão da universidade. Por vezes ela é diminuída, ou é relegada, enfim, e a gente fica nesse nosso academicismo e tudo mais. E a tecnologia da informação e comunicação pulveriza, né? A gente consegue chegar onde nem imagina, e isso é uma das virtudes, né, da tecnologia. Eu sou uma fã da tecnologia, como vocês sabem, né? Embora não tenha Twitter. Eu vou ter que abrir uma conta no Twitter. Né? Recomendo. Enfim. É uma rede social. Exatamente. Vou ter que entrar nessa. A gente tem algumas restrições quanto a outras redes sociais, mas o Twitter a gente tá funcionando. Muito bem. Então, o desafio é falar sobre crise e reforma trabalhista. E justamente, o nascedouro de todas as reformas trabalhistas que eu já estudei, há algum tempo eu venho olhando para elas, não só a brasileira, como antes da brasileira, as europeias,
traz a crise como o grande motivador, especialmente a crise econômica, né? A reforma trabalhista seria uma das ferramentas, um dos instrumentos, uma das maneiras de se superar o patamar de dificuldade pelo qual uma sociedade vem passando. Mas é interessante a gente arrancar a partir de um conceito de crise. Como a gente conversa no ambiente acadêmico, conceitos são importantes, né? E normalmente o emprego da palavra crise vem com um tom pejorativo, com uma carga negativa muito forte. E em algumas outras ciências não é essa a compreensão que se tem de crise, né? Na psicologia, crise pode ser oportunidade, na própria economia a gente pode enxergar isso como um gap, né? Como um momento em que as estruturas se alteram, em que as dificuldades da estrutura anterior são superadas por um novo momento, uma nova configuração. Então, eu gostaria de firmar esse pacto e partir dessa lógica de crise nessa nossa conversa. Né? Porque se a gente fala em crise e reforma trabalhista, né, a gente tem que pensar que ela tem que servir para alguma coisa e que a crise justamente pode ser o terreno fértil para se construir algo bom, né? Outra coisa que eu costumo levantar são as diversas dimensões da crise. Lá na exposição de motivos da reforma trabalhista, ainda no ano de 2016, a gente enxerga a crise como um dos motivadores da nossa reforma, mas enxerga exclusivamente o perfil ou a dimensão econômica da crise, né? E a gente pode falar em crise econômica, crise financeira, crise política, crise moral, e por aí adiante a doutrina se farta, né? Falando de crise ambiental, crise tecnológica, enfim, tudo pode passar por um momento de desacomodação. Assim somos nós, nos nossos ciclos vitais, passamos por diversos momentos de crise, assim são os nossos relacionamentos, né? Nos nossos casamentos, por vezes, temos aí momentos de crise, ou uma crise eterna, né? Depende um pouco. Muito bem. Então, o que a gente pensa hoje sobre crise, né? E sobre essa falta de acomodação, de encaixe, essa seria a palavra, né? De encaixe das velhas estruturas com as novas necessidades. No campo do trabalho, isso decorre exatamente da evolução das relações de trabalho, da evolução dos valores sociais, da evolução da própria tecnologia que afeta, né, as relações de trabalho. E isso também, quando a gente começa a observar um pouco mais esse cenário acadêmico, e especialmente a questão da sociologia envolvida, no Bauman, né, a gente chega a situações de extrema complexidade e de extrema fluidez relacional. E o novo grupo de trabalhadores que vem chegando vem com esse perfil, né, um perfil de estabelecimento de relações líquidas, de relações que fluem, né, e isso nos faz pensar, né, como é que as relações de trabalho, como é que o direito do trabalho responderia a um cenário assim, onde as coisas não são tão facilmente encaixáveis numa norma que é quadradinha, né? Onde as relações já não partem dos mesmos valores como antigamente, né? A gente vê em revistas comerciais, Exame, Você, etc., que a nova geração de trabalhadores já prefere ter relacionamentos trabalhistas mais curtos do que a nossa geração, que ainda prima por uma relação longa. A relação longa parece ser sinônimo de sucesso. Por mais de 20 anos na mesma firma. Exato, isso é sinal de que você se deu bem, aspas, né? Da mesma forma que essa geração prefere ganhar menos e ter qualidade de vida, talvez trabalhar menos, ganhar menos e ter um pouco mais de tempo para si, para sua família, do que se dedicar da maneira como gerações anteriores se dedicaram, abdicando da vida, abdicando, né, dos seus momentos familiares, às vezes até da própria saúde. Esse quadro é extremamente complexo, né, e por isso que lá atrás, quando se começou a falar na reforma trabalhista brasileira, eu cheguei a dizer
e isso saiu em jornais, enfim, matéria de circulação mais comercial, que a solução não seria apenas via reforma trabalhista, que o quadro de crise é complexo, que muitas dimensões estavam passando por esse desassossego e que a resposta deveria ser uma resposta sistêmica, né? Uma resposta que conseguisse atender e dialogar com tudo ao mesmo tempo em dinâmica estonteante, como é própria desse tempo, desses tempos líquidos, né? E parece que de fato vem, né? Algo bem nesse sentido. O primeiro movimento que tivemos foi exatamente um movimento quase quadradinho. Vamos mexer na norma para adaptar a norma, etc. A reforma trabalhista e tal. E eu comecei a dizer que não era suficiente, né? Para além de ter que espraiar isso para outras áreas, para outras iniciativas, era preciso atentar às promessas. A reforma trabalhista no Brasil começa no finalzinho de 2016, justamente se aproveitando de uma virada política, de uma virada de linha política, né, de governo no Brasil. Ali, naquele momento, foi apresentado o projeto de lei 6787, que era um projeto pequenininho, eu diria até pelo que foi depois tímido, talvez 20 artigos e poucas matérias, né? Mas a exposição de motivos desse PL é bem interessante, porque ela traz exatamente a ideia de que as normas trabalhistas deveriam ser modernizadas, e se estava reformando para isso, só não se anunciava que seria um movimento contínuo. E é o que a gente mais ou menos enxerga hoje, né? Está acontecendo um movimento mar, as ondas vão, voltam e segue nesse embalo, né? Que me parece ser próprio e adequado. Nós estamos também sempre nos transformando e enxergando novas formas de trabalhar, novas realidades de trabalho, novos instrumentos que desafiam, né, até mesmo as profissões já apresentadas e enquadradas. Então, o anúncio naquela época, que foi bastante restrito, apontou para uma modernização da legislação trabalhista. Bom, o que seria essa modernização, né? Seria uma tentativa de alinhamento com a realidade internacional, e aí citou alguns países, a exposição de motivo trouxe alguns países, e de fato, países que já tinham feito a sua reforma, Portugal, Espanha, Itália, estavam recém passando por suas reformas essas que também começaram ali 2008, 2009, em função de crise econômica dos respectivos países, tá? Superar a crise econômica, fomentar novas vagas de trabalho, enfim, criação de emprego especificamente, e especialmente, né, trabalhar em cima de um conjunto normativo, de uma legislação trabalhista entendida como antiquada, porque a CLT é de 1943, e até 2016 nós não tínhamos tido uma reforma profunda na CLT. Alguns levantam bandeiras e dizem assim, mas a CLT nunca parou de ser atualizada. Tem uma ou outra situação que de fato foi inserida na CLT ou alterada na CLT, mas esse impacto, essa reforma profunda nunca tinha acontecido. Nós ultrapassamos aí a casa de 1/3 da CLT, que tem 900 artigos, com alterações, né, advindas do texto final da reforma trabalhista. Mas mesmo assim, e eu me lembro que em janeiro desse ano, um congresso que nós fazemos e que já se torna tradicional em Madrid e em Portugal, na Itália, eu dizia exatamente isso. Se a promessa for modernizar o conjunto legislativo, o conjunto normativo trabalhista, essa promessa não foi cumprida. Por quê? Porque modernizar um conjunto normativo, para os tempos atuais, é torná-lo inteligível, efetivo, capaz de atender, né, as complexidades da sociedade, simplificando os conflitos,
simplificando a resolução dos conflitos. E o que nós tínhamos até janeiro, especialmente, era exatamente uma situação absurdamente confusa. Além da reforma trabalhista, a Lei 13.467, de novembro do ano de 2017, nós já estávamos ali com uma MP pendurada, que depois perdeu vigor, na sequência uma portaria do Ministério do Trabalho, daí vem instrução normativa do TST, etc., etc., e o CIPOAL, como eu costumo chamar, continuava ali, nos exigindo um manejo quase mágico de todo esse conjunto de normas legais, infralegais, enfim, para que se conseguisse minimamente administrar uma relação de trabalho. Isso é de impossível exigência a um empreendedor, né? Especialmente pensando naqueles que mais dão emprego no Brasil, e isso não é realidade só do Brasil, se a gente pensar em Espanha, enfim, Portugal é da mesma forma, os micro e pequenos empresários, eles têm uma dificuldade gigantesca, né, de gestão e administração desse conjunto normativo. Pois bem, com a reforma trabalhista de 2017, a gente passa a um outro patamar esse assim bem similar em outros países. Se dá um impulso muito grande às negociações coletivas, a partir do momento que se diz que elas têm prioridade sobre a própria legislação, se começa a adotar algumas ferramentas de flexi-segurança, ou seja, a gente pode alterar algumas coisas do contrato de trabalho, mas uma base sólida sempre vai existir, e essa base sólida a gente chama de contrato mínimo trabalhista, está lá no artigo 7º da Constituição, e de fato não foi atingido pela reforma trabalhista. Né? Vemos a CLT albergando outros modelos de contrato e outras formas de trabalho, o que parece bastante lógico, porque se é uma consolidação das leis do trabalho, ela deve abranger leis que regem o trabalho no país, e não apenas o emprego. E o que a gente enxergava ali era exatamente, né, um conjunto normativo voltado aos trabalhadores empregados. Então, esse cenário, especialmente voltando à pergunta inicial ali do Sandro, esse cenário da reforma trabalhista, parando ali em 2017, meados de 2018, já nos apresentava preponderância do negociado sobre o legislado, flexi-segurança e novos modelos contratuais postos à disposição da comunidade. Então, mas era suficiente? Não era suficiente? E seguiu-se no debate, né? E esse debate nos leva a essas transformações referidas aí da última semana, que começam, na verdade, agora sim o governo anuncia o início de um processo, né? Na verdade, é a continuidade do processo. Agora se está anunciando claramente, mas é a continuidade do que começou lá em 2016. Essa continuidade agora ela está sendo feita não na legislação, mas regulamentação. Perfeito. Até falando em questão de legislação, falaste um pouco antes na questão que a reforma trabalhista, a ideia era de atualizar a legislação, mas até que ponto é possível, nesses nossos tempos rápidos, conseguir atualizar a legislação? Porque a legislação, o direito já é atrasado por natureza. Né? Nesse momento que a tecnologia avança, e principalmente nas relações de trabalho, a tecnologia, a gente pensa, hoje é a coisa mais comum que existe é um serviço de Uber. A gente não fazendo uma propaganda para Uber, mas a Uber é o grande nome. Tanto que nomina movimentos, né? A uberização das relações de trabalho. Né? Mas esse sistema de trabalho por plataforma é uma novidade de menos de 5, 10 anos e é hoje tão popular, talvez seja a maior ocupação hoje no país. Não sei ainda estatisticamente, mas deve ser uma das grandes ocupações, a de motorista de aplicativo ou de entregador de serviço de plataforma, né? Seria já, por dados estatísticos, o maior empregador
Sim. nacional. E como, Entre aspas. como a gente pensa em atualizar a legislação num movimento tão rápido? Ainda mais que o nosso movimento legislativo, ele é Naturalmente moroso, né? moroso. Primeiro ele tem que ser, o direito é reativo ao quadro social. Então ele já vem atrasado naturalmente. Né? E aí a gente tem que fazer um processo rápido e o risco que corremos é de sair uma legislação e quando ela for publicada estar desatualizada. Exato. Talvez a gente tenha que superar, Sandro, uma cultura muito brasileira e que a gente herda dos portugueses, pelo que eu enxergo nos diplomas, nas codificações nossas e dos portugueses, que é de precisar ter tudo posto na lei. O que não está na lei não existe, ou não é obrigatório, não precisa ser cumprido, etc. Então, eu começaria conversando sobre isso. Talvez a gente precise começar um diálogo social de que nem tudo tem que estar na legislação para que seja socialmente importante e, portanto, obrigatório. Né? Agora, totalmente de acordo. É trivial a gente falar naquela tríade de fato, valor, norma. Né? O fato acontece, a sociedade observa, valora e, na sequência, então, vem uma norma para reger aquele fato. As relações de família são um paradigma fantástico para as relações de trabalho hoje e para essa falta de acomodação. Como é que nós vamos acomodar um casamento naquela lógica clássica, união entre homem e mulher para constituir família, etc. Né? Se hoje a própria sociedade caminha para outros muitos modelos e quer estes modelos. A sociedade, ao longo da história, abriu mão do casamento formal, mesmo que isso lhe levasse, né, aquele conjunto, aquela dupla, né, a uma situação de exclusão da proteção legal, das previsões legais protetivas. E me parece, fazendo paralelo, que as relações de trabalho estão caminhando para essa linha. E nós devemos nos dar conta disso, aproximar o direito do trabalho do direito de família para fins didáticos nesse momento e enxergar que, na verdade, as pessoas estão pensando e, de fato, estão trabalhando de outra forma. E que para elas pode não ser assim tão importante uma carteira assinada, e impactando a tua pesquisa, Sandro, pode não ser tão importante que essa vinculação repercuta em questões previdenciárias, né? Sabe lá qual vai ser o futuro, se vai ter, se não vai ter. Vou viver o presente e pouco me importa. Né? Ganho mais aqui dirigindo Uber do que sendo caixa de supermercado. Né? E, enfim, essas coisas fazem parte da valoração atual. Como é que a gente supera esse certo engessamento que a legislação traz? Ou esse afogadilho de nunca estar no ponto certo da regra para o fato. Né? Eu acho que se a gente seguir com essa necessidade de ter que ter algum documento, né, para reger as relações, isso no campo do trabalho só se daria a partir da negociação coletiva. A negociação coletiva parece ser o canal mais rápido para que se alterem realidades e se o faça de maneira muito particularizada. Então eu vou fazer para a categoria dos metalúrgicos de Porto Alegre uma negociação que vai valer daqui até no máximo 2 anos. Em 2 anos uma realidade de trabalho muda drasticamente. A gente está acompanhando isso. Né? Basta ver, né, o que a gente falou agora do transporte. Então, daqui 2 anos o que será? Não sei, a gente vai ter que sentar e negociar de novo. Né? E quem sabe produzir novas condições de trabalho, estabelecer novos pactos, né, de trabalho. Sim, as últimas alterações, e aí voltando a uma afirmação que tu fizeste no iniciozinho desse bloco, essas últimas alterações, as que estão acontecendo da semana passada para cá, mexem num conjunto não necessariamente legal, no sentido estrito de lei, né, produzida pelo Poder Legislativo. A gente começa um enfrentamento naquele conjunto normativo infralegal, composto essencialmente pelas normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, composto por decretos que regem matéria trabalhista. Então, na semana passada,
E isso ganhou alguma mídia, mas não tanto. Só que o movimento, a onda que vem vindo é grande, né? E foi anunciado pelo governo de maneira bastante clara que se iniciava um processo com 3 estágios. O primeiro deles estava sendo agora divulgado, na sequência viria ainda esse e aquele outro, né? Então, agora nós temos uma estrutura tripartite formada, tripartite. E é interessante que se saiba disso para que não se fale depois coisas que não são, né? Nós temos um grupo composto pelo governo, por empregadores e por empregados, obviamente representantes de empregados e empregadores, que está rediscutindo as NRs, as normas regulamentadoras, e também diversos decretos que regulamentam a matéria trabalhista, né? Para além disso, ainda se abriu um canal de internet, né? Voltando aqui para a nossa ideia de pulverização, de que chega a todos. Pois é, chega pelo menos àquela população que tem acesso à tecnologia. Mas chega, né? Abriu um canal dentro do próprio site da Secretaria de Trabalho e Previdência, que hoje é vinculado ao Ministério da Economia, de consulta pública, onde lá estão as propostas de alteração das próximas coisas, né? O que a gente teve semana passada? A alteração efetiva de 3 NRs. A 1 e a 12 foram revisadas e alteradas, e a 2 foi cancelada, né? Na sequência, no fórum, o que tem? Alteração de mais 3 NRs, a 4, a 5 e a 18, e ainda a consolidação, por isso que eu digo que agora talvez as promessas estejam sendo cumpridas, porque aquele conjunto, eu acho que nós temos ali, só na parte da regulamentação das profissões, e pensa aí, biólogo, arquiteto, arquivista e etc., todos têm um decreto que regulamenta a sua profissão. Tudo isso resumido e condensado num só documento. Fica mais fácil para o empregador, para o empreendedor, para o fiscal, para quem quer que o seja, a busca da legislação aplicável àquela realidade, né? Então, esse nosso quadro de múltiplas normas, por vezes até antagônicas, né, contraditórias entre si, pode mudar em questão de 6 meses ou 1 ano. A ordem, inclusive, do governo, e a gente viu isso na portaria 917 dessa semana, é que isso, o término da revisão, o término do trabalho desse grupo tripartite se vê em 60 dias. E a consulta pública está aberta e estará aberta durante esse período de 60 dias também. Enfim. Pelo menos temos a previsão de participação popular. Sim. A começar pelo sistema representativo, né, sindicatos, e a continuar pela possibilidade de fala. O programa da consulta pública está lá disponível. Agora a gente não sabe o efeito prático disso, se vai ser levado em conta ou não. Sim. Né? Só complementando a questão da participação popular, né, na tramitação dos projetos de lei, também via internet a gente pode acompanhar toda a tramitação de um projeto de lei atualmente e mais a atuação das comissões especiais. Eu consegui acompanhar isso de maneira muito clara, porque a época estava muito envolvida na tramitação da reforma trabalhista, no PL 6787, que depois virou PLC 38, e ali no PLC 38, todo o trabalho daquela comissão. A agenda da comissão é registrada, né? Quem foi recebido, quem não foi recebido, a audiência pública que se fez, o workshop, documento, ofício, etc. E tanto é que a gente consegue hoje dar uma explicação sobre a inserção das regras de teletrabalho da maneira como foram na reforma trabalhista, na CLT, vendo exatamente a atuação da comissão e as visitas que foram feitas ou que foram recebidas, né? A gente enxerga ali a Sobrat, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, visitando a comissão. Só ela, ninguém mais da área de teletrabalho e teleatividades fez essa visita. Ou seja, né, a gente visitando depois o site da instituição,
percebe que exatamente algumas coisas estão dentro da linha do que eles pensam. Por exemplo, que o teletrabalho é desterritorializado e atemporal. Isso reflete no quê? No artigo 62, que diz que o teletrabalho tem que ficar desvinculado do controle de duração de jornada. Então, se os registros estiverem sendo feitos também, me parece que dessa consulta pública deve ser feito no mínimo um relatório, dizendo X% disseram isso, X% disseram aquilo, darará, enfim, uma tabulação mínima que a inteligência artificial, o Sérgio que o diga, né, faz assim, de maneira bastante fácil, basta botar ali parâmetros mínimos e eles, né, codificam e pá, sai um relatório que pode ser utilizado pela comissão para, né, enfim, aperfeiçoar ou refletir pelo menos, né, sobre o texto. Muito bem, que mais? Bem, eu acho que agora eu vou, né, tomar a palavra e fazer uma pergunta, acho que um pouquinho polêmica. Como é que a justiça trabalhista está lidando com todo esse cenário que a senhora apresentou? Ai, meu Deus, senhora, eu continuo com continua, isso. Ele deixa de ser orientando, mas continua. Então, né, Denise. É isso aí. Denise, como é que está o cenário na justiça trabalhista? Como é que a justiça trabalhista tem lidado com esse cenário que tu trouxeste aqui pra gente? Quando a reforma trabalhista começou a tramitar, e especialmente quando ela ganhou corpo, ali virou de PL, PLC, a gente acompanhou um encontro institucional dos magistrados trabalhistas do Brasil, que ali discutiram a proposta da reforma e ali lançaram um caderno com diversos enunciados que são, na verdade, orientações doutrinárias, podemos assim dizer, né? Eles não se equiparam, e isso é importante que se esclareça. Eu vejo, às vezes, até advogados utilizando como se súmulas e OJs fossem os enunciados da AMATRA ou ANAMATRA, da ANAMATRA. E são enunciados feitos num evento científico, um congresso, né? Eles não têm esse condão. Na maioria desses enunciados se tinha uma reação, né? E quando eu falo reação é reativo mesmo, né? Uma reação à reforma trabalhista de uma maneira assim, bastante aguda. Com o passar do tempo, vejam, a gente está com a reforma em vigor desde novembro de 2017, e parece que foi acontecendo uma acomodação, né? Foi se entendendo que a legislação está aí, e que não é na militância que se vai derrubar qualquer coisa, isso tem que ser via canais jurídicos, né? De fato, algumas ações de inconstitucionalidade estão tramitando no STF, né? Delas a gente ainda espera algum retorno, mas é interessante verificar que essas ações de inconstitucionalidade dizem respeito a algumas poucas matérias da reforma, e foram muitas as matérias alteradas pela reforma. Então, significa que o resto parece que absorveu, né? Tá bem. De outro lado, a gente começa a enxergar nos próprios tribunais, assim, julgados que confortam, né? Então, por exemplo, dessa semana, quentinho, temos um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho que libera de condenação uma cadeia varejista muito conhecida aqui no Brasil pelo uso do contrato intermitente. O grande problema do contrato intermitente, na leitura de quem é contra ele, é o não atendimento a uma garantia fundamental, que seria o salário mínimo mensal. E isso é uma leitura torta, eu diria, do que diz o artigo 7º da Constituição. Ele fala, sim, em garantia de um mínimo, né? Mas esse mínimo lido no sistema do artigo 7º, ele fecha com a questão das jornadas, né? Então nós vamos ter o salário mínimo para quem trabalha 8 horas por dia, 44 semanais. Se nós temos frações horárias, o importante é observar que na fração horária o sujeito esteja ganhando o salário mínimo, que o valor hora seja o valor pelo menos do salário mínimo, né? E foi nessa lógica que veio o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho essa semana, o que, de certa forma, nos dá uma ideia de que as coisas talvez realmente se acomodem num sentido de chancela, pelo menos majoritária, da reforma trabalhista brasileira. Isso aconteceu bem na Espanha, né? A reforma foi questionada no seu todo, inclusive. E o Tribunal Constitucional Espanhol se manifestou dizendo que foi sim constitucional a
a movimentação, a reforma, e ela foi, eu diria assim, até mais aguda do que a nossa, né? Ela restringiu, retirou, fez diversas coisas com relação aos direitos de trabalhadores da iniciativa privada e também servidores públicos. Sim. E é válido qualquer questionamento, qualquer reforma, enfim, seja trabalhista. Isso é democrático. Exatamente, isso é democrático. E é bom que nós tenhamos um poder, que é um poder que exerce jurisdição e dando, não digo chancela, mas acomodando, revendo os debates e tudo mais que é trazido à sua baila, que é trazido pelo reclamante, pelo reclamado, dizendo, olha, quais são os termos, na verdade, em que uma reforma ela vai se validar, ela vai se legitimar como constitucional. É nesses termos aqui. Então, eu vejo a justiça trabalhista não com os olhos de acomodação, mas sim de construção do direito trabalhista a partir de uma visão sistêmica, querendo ou não, né? E vendo com os olhos novos, talvez. E eu acho que isso também parte também, né, da própria mudança. Os juízes novos vão chegando, os juízes antigos vão se aposentando. Né? A mesma coisa a gente vê no processo civil, a mesma coisa a gente vê no direito civil e assim em diante. Isso passa também pelo esforço de compreensão do fenômeno trabalho, Sim. do novo trabalho, né? Não que o Brasil tenha deixado de ter aquele trabalho rústico, aquele trabalho artesanal, o trabalho rural básico, nós continuamos tendo. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, como eu costumo dizer. Sim. Mas nós não podemos ignorar esse trabalho novo e esse trabalhador novo. Né? Extremamente tecnológico, vinculado a redes sociais, vinculado às plataformas, o trabalho em nuvem. Isso está aí. Né? Nós não podemos dizer que o trabalhador continua sendo aquele sujeito completamente alijado do conhecimento das normas trabalhistas ou do direito do trabalho. Né? Os trabalhadores, os cidadãos como um todo, hoje acessam de maneira muito facilitada a informação. Sim. Quer pelo seu celular, quer pela internet, mas também por periódicos, pelos jornais. Quem vem para a PUC, por exemplo, de manhã, ao passar nas sinaleiras, se quiser, gratuitamente, recebe o jornalzinho aquele, né? Que eu não vou dizer o nome aqui para... Enquanto ele não for nosso patrocinador. Com certeza. Com certeza. Mas, enfim, ali tem sempre resumos das principais matérias. O mínimo eles vão ficar sabendo que a reforma da Previdência afeta a sua vida. Estará lá em letras garrafais, né? Tópico 4, tópico B, tópico C. E o papel do jornalismo é tornar acessível também. Perfeito. Tudo isso. Perfeito. Bom, Denise, eu tenho uma dúvida, um questionamento para fazer aqui para ti, que tu começou a falar a questão de crise, tu trouxe um cenário muito bem traçado dessas modificações do direito do trabalho, do jeito que a gente conheceu, desde que a gente resolveu estudar o direito em si. E para quem quiser estudar o direito do trabalho, se é que vai existir, ou alguma coisa parecida com isso, daqui para diante, o que tu recomenda? Assim, é uma dúvida mesmo que eu tenho, até como acadêmico, e tentando direcionar pessoas que volta e meia aqui, cursando, com o Sérgio, vem perguntar para eles, olha, eu quero pesquisar nisso, o que eu vou fazer, para que lado que eu vou? O que tu indica? Em primeiro lugar, eu não acredito na extinção do direito do trabalho, da justiça do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e tudo isso que me parece que de maneira muito alarmante tem sido levantado, especialmente nas redes sociais. Né? Só para eu implicar aqui, e se acabar o trabalho? Pois... Daí toda a sociedade... Daí até a Previdência acaba, só quero dizer isso. Assim, né? Fica olhando para o terreno do outro. Mas a gente já tem pensado um pouquinho nessa sociedade pós-trabalho, né? E de fato é uma virada completa. Aí nós vamos ter que parar para pensar muito mais e, enfim, administrar outras variáveis aqui. Mas enquanto o trabalho existir, mesmo sendo um novo trabalho, né?
me parece que a gente vai continuar tendo o direito do trabalho. E o direito do trabalho passa por essa mutação, por exemplo, na Itália. A Itália hoje entende muito bem que existe a relação de trabalho subordinado, emprego, que existe a relação completamente autônoma, mas que existe um meio termo do sujeito que é autônomo, mas que trabalha de uma maneira muito, a gente usa no direito do trabalho essa expressão artífice, né? De uma maneira pessoal, manual, né? Ele é, aspas, o operário sempre, né? E ele não pode ficar assim, ou empregado, porque de fato não é, tem autonomia, alguma autonomia, tampouco completamente autônomo, porque ele tem especialmente uma dependência econômica muito importante, né? A Itália, por exemplo, agora tem algumas legislações muito focadas para determinados tipos de trabalho, né? O Lavoro Agile, por exemplo, é um instituto, um contrato que surge com essa finalidade de atender algo que está ali naquele limbo, né? A Espanha tem regulamentação para o trabalhador autônomo economicamente dependente, estabelecendo ali condições de quebra de contrato, inclusive períodos de descanso remunerado. Essas figuras enquadrariam, no caso, esses trabalhadores, por exemplo, intermediados por aplicativos, que é o caso de motoristas de aplicativos? Isso não está claro para ninguém no mundo inteiro, porque o fenômeno de trabalho em plataformas é um fenômeno global e instantâneo, acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente vê decisões contraditórias na Espanha, a gente vê decisões contraditórias na Itália, então estamos na efervescência desse debate, né? Isso é subordinado ou não é subordinado. Detalhe bem interessante é que hoje saiu uma autorização, não vou me lembrar qual é o instrumento normativo, mas está no Diário Oficial da União, uma autorização aos motoristas de aplicativo para que registrem-se como microempreendedores individuais e assim façam os recolhimentos, por exemplo, previdenciários. Ao fazerem os recolhimentos previdenciários, eles suprem uma carência bem impactante, que é a carência do seguro social, num sentido amplo de seguro social, né? Eles passam a ter acesso, no futuro, à aposentadoria, mas no presente também a salário maternidade, auxílio-doença e uma série de outras coisas. Me parece, e a gente tem que ler os cenários, né, que isso pode ser uma sinalização do Estado, né? Como é que nós, Estado, vamos enxergar essas relações de trabalho? Quando eu falo Estado, entendo o Poder Executivo, né? O Judiciário, bom, daí é outra conversa e são outros parâmetros. Mas pensando por onde começar a estudar, né? Talvez o direito comparado seja uma fonte importante, né? Especialmente esses países que a gente cita, primeiro, já passaram por suas reformas trabalhistas e, segundo, estão com um contato com a tecnologia no mundo do trabalho mais aprofundado. Então, já é mais comum, o teletrabalho, por exemplo, já é algo comum e regrado nesses países há um tempão. Né? Se a gente pensar que Portugal desde 2003 tem regrado o teletrabalho na sua própria CLT, ou que a Itália tem um acordo interconfederativo desde 2004 para regrar o teletrabalho, a gente vê que chegamos atrasados. Né? Então, olhar para o direito comparado me parece bem importante. A gente pode prever algumas reações e até construir a sua própria crítica, né, sobre os institutos. Uma outra fonte bem importante, porque eu volto aqui à ideia de que primeiro a gente tem que entender o fenômeno do trabalho, para depois conseguir avançar no direito do trabalho e outras coisas. Então, os livros de sociologia, especialmente de sociologia do trabalho, são uma fonte imprescindível. A gente precisa fazer essas leituras transdisciplinares, né? Economia, sociologia, psicologia, para que a gente consiga reconstruir aquilo que hoje se apresenta como trabalho a partir desse prisma conceitual. A gente precisa dar um conceito, a gente precisa trazer alguma coisa que seja palpável, explicável em poucas linhas, em poucas palavras, para isso que é trabalho. Né? A nossa geração, a minha e as anteriores, tinha o conceito na ponta da língua. O que é trabalho? É aquilo que a gente faz para ganhar vida, não sei o que lá. Né? E aí, né? O que é trabalho hoje?
né? Qual é o significado do trabalho? São essas outras ciências que vão nos dar a resposta. E hoje, assim, nós temos uma profusão de artigos científicos, né, que tratam da questão, quer, por exemplo, da inteligência artificial, da indústria 4.0 no cenário do trabalho, quer de todas as afetações da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, ela vai impactar nas relações de trabalho, da reforma tributária e daquela que a gente espera que venha na sequência, que é a reforma sindical. Então, os artigos científicos, eles são uma fonte importante e o primeiro canal que eu diria para procurarem seria o Google Acadêmico. Dei uma googlada, mas não no Google, né? Um pouquinho mais adiante no Google Acadêmico e daí, na sequência, aprofundando um pouco mais o fazer científico, outras bases de dados existem, estão abertas, né? A comunidade, podem ser investigadas. Ou seja, visitem bibliotecas. Exatamente. E por biblioteca, de novo, quebra de paradigmas, né? Por biblioteca não mais se entende aquele prédio cheio de livros físicos. Eles ainda existem. Nós aqui temos a nossa biblioteca central, que é maravilhosa e gigantesca. Mas eu diria que o maior acervo da nossa biblioteca hoje está na nuvem. Sim, né? As nossas bases de dados. Bases de dados. Até porque o trabalho de escrita e edição de um livro demanda tempo. Sim. E esse tempo já o desatualiza. Com certeza. Então, se alguém escreveu um livro de jeito de trabalho em 2015, pode botar fora. O de 2018 já está com problemas, né? Nós agora editamos, eu e o professor Gilberto, publicamos um livro pela editora da PUC, Reforma Trabalhista Simplificada. E assim, estamos com alguma... É que nem escrever sobre a BNT, né, Sérgio? Sim. Estamos assim com alguma dificuldade para saber até tá que ponto ele está atualizado. Apagar. Estamos organizando organizando uma CLT. Esse vai ser o nome, CLT organizada. Só que a gente já tirou diversas vezes do prelo. Saiu o MP, volta. Caiu o MP, volta de novo. Porque... Sim. Nossa, parece que agora vai. E nesse ponto, o livro eletrônico ele tem uma vantagem, né? Uhum. Pode ser editável, ele não vai ter o custo de edições impressas. Então ele consegue ter essa maior maleabilidade. Substitui na plataforma e pronto. Né? Sim. Excelente. Bom, pessoal, agradecendo muito aqui a Denise. Muito obrigado, Denise. Não só pela presença hoje, mas pelo incentivo todo. Com certeza. Pelas divulgações nas redes sociais. Com prazer. Grupos de WhatsApp. E ficando mais uma vez o convite de vocês, dar uma olhada lá no nosso perfil, @DLI Podcast, no Twitter. A gente tem uma livezinha do que foi falado hoje. Uns 19 segundinhos aí, só para dar uma... Para verem o clima. Na verdade, é mais para quem vê o Twitter antes já se interessar e já ficar atento aí, esperando a nossa edição. Por nós ficava 2-3 horas conversando aqui. Só que... não, com certeza. Mas aí também... A gente não vai fazer isso com... Aí para os ouvintes fica difícil. Então, muito obrigado, Denise. Obrigada eu. Valeu. Sempre à disposição. Obrigado, Sérgio, Alisson. Nada. E olha, logo mais, quando entrarmos em crise, faremos a nossa reforma também trabalhista aqui dentro do nosso DLI. A nossa reforma vai ser o quê? Nós vamos tirar alguns integrantes. Sim, o Sandro principalmente. Tá bom. Tchau, pessoal. Até o próximo.